Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eisenhower. Nessa aula, a gente vai dar continuidade ao curso de raciocínio lógico. Vamos aproveitar para corrigir a atividade desenvolvida lá na atividade 1. Bem, nós temos aqui 10 questões que foram colocadas lá no link da videoaula 1. E a gente vai começar aqui com a primeira questão. Essa primeira questão é da banca FCC. E ela diz o seguinte: considere as seguintes frases. Ele foi o melhor jogador de futebol em 2005. 2. X mais Y dividido por 5 é o número inteiro. 3. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. É verdade que apenas uma é sentença aberta? 2 é sentença aberta, 1 e 2 são sentenças abertas, 1 e 3 são sentenças abertas, 2 e 3 são sentenças abertas. Bem, então vamos considerar o seguinte. O que é uma sentença aberta? Sentença aberta são aquelas frases que, ao final delas, nós temos pontos, né? Interrogação, exclamativas, frases imperativas, frases de sentido vago. Por exemplo, ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. Pessoal, ele quem? Né? Nós não temos a certeza de quem foi. Então, professor, mas foi fulano. Não. Aqui a frase está dizendo ele. Então, nesse caso aqui, nós temos uma sentença aberta. Frase 2. X mais Y dividido por 5 é um número inteiro. Pessoal, X mais Y. X e Y podem assumir quaisquer valores. Então, nesse caso aqui, você tem novamente uma sentença aberta. A frase 3. João da Silva foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Observe que nessa frase eu posso julgar, né, como sendo verdadeiro ou falso. Então, eu posso, nessa frase dizer aqui, nessa frase eu posso julgar como sendo uma proposição. Ok? Então, vamos às respostas. É verdade que apenas, observe, frase 1 e 2 são sentenças abertas. Então, item C de casa. Ok? Muito bem. Segunda questão, novamente da FCC em 2006. Das cinco frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica e comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Então, observe que dessas 5 frases que aqui eu tenho, provavelmente eu tenho que 4 delas são proposições ou 4 delas são sentenças abertas. Então, analisemos cada uma delas. Observe, frase 1. Que dia belo. Olha aqui, apareceu um sinal de exclamação no final. Então, a frase exclamativa. Eu posso entender que isso aqui é uma sentença aberta. Certo? Então, essa primeira frase aqui é uma sentença aberta. Vamos à frase 2. Josias é um excelente aluno de raciocínio lógico. Perceba que essa frase 2 aqui, em comparação com a frase 1, eu não posso dizer que essa frase 2 ela é uma sentença aberta. Isso aqui é uma proposição. Tá? Então, vamos aqui colocar como proposição. Tá? Por quê? Porque eu posso valorar ela como verdadeira ou falsa. Certo? Vamos à frase 3, pessoal. O jogo terminou empatado? Observe, interrogação ao final. Então, nesse caso aqui, eu estou perguntando. Como eu estou perguntando, isso aqui é uma sentença aberta. Tudo bem? Vamos então à frase 4. Na frase 4, nós temos escreva uma poesia. Perceba que nessa frase eu estou emitindo uma ordem. Isso é uma frase imperativa. Então, se é uma frase imperativa, novamente uma sentença aberta. Observe que eu já tenho 3 sentenças abertas e uma proposição. Vamos à quinta e última frase. Aquela prova de lógica está difícil. Perceba que eu não consigo, essa frase aqui, ela tem sentido vago. Ela é um sentido bem amplo. Perceba aquela. Eu não estou me reportando, eu não consigo presumir de qual prova ele está falando. Então, aquela prova é uma frase de sentido vago. Então, se essa frase é uma frase de sentido vago, eu posso valorá-la, eu posso colocar como sendo sentença aberta. Muito bem. Então, observe que eu tenho 4 frases com sentenças abertas e somente uma proposição. Então, nesse caso, as frases
que possuem caracteres comuns são justamente as frases, em maior número, claro, as sentenças abertas. E as demais, ademais, no caso, que não tem nenhuma dessas características, é justamente uma proposição. E nesse caso, a proposição está aqui na frase 2. Novamente, observe que eu tenho 4 frases, né, de sentido, uma de sentido amplo, uma frase imperativa, uma frase interrogativa, uma frase exclamativa, ou seja, sentenças abertas é apenas uma proposição. Então, nesse caso aí, item D sendo a resposta. Questão 3, em 2015, pessoal, da Funiversa. Observe o seguinte, considerando que uma proposição corresponde a uma sentença bem definida, considerando que uma proposição corresponde a uma sentença bem definida, é uma definição que ele está dando. Isto é, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, excluindo-se qualquer outro julgamento, assinale a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. Então, ele deu a definição de proposição e elencou aqui 5 frases, onde a gente vai julgar quais delas são proposições. Lembrando que aquelas que não forem proposições serão sentenças abertas. Frase A, item A. Ele foi detido sem ter cometido crime algum? Perceba, ele, uma frase de sentido amplo. E, além do mais, aqui eu tenho um sinal de interrogação no final. Então, isso aqui é uma sentença aberta. Tá? Isso aqui é uma sentença aberta, eu não posso valorar isso aqui como sendo proposição. Então, aqui eu tenho uma sentença aberta. Tudo bem? Vamos, então, para a frase 2, item B. Aquela penitenciária não oferece segurança para o trabalho dos agentes penitenciários. Aquela, perceba, uma frase de sentido amplo, aberto. Então, novamente, aqui eu tenho uma sentença aberta. No item C, nós temos que os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados. Observe a diferença. Essa frase eu posso julgá-la como sendo verdadeira ou falsa. Então, aqui eu tenho uma proposição. Ok? Muito bem. Vamos, então, à próxima frase. Fique alerta a qualquer movimentação estranha no pátio do presídio. Fique alerta a qualquer movimentação estranha no pátio do presídio. Pessoal, que frase é essa? Isso é uma frase imperativa. Eu estou dando uma ordem, tá? Então, nesse caso, essa frase ela é uma sentença aberta. Ok? Tudo bem. Então, vamos à última frase, que é o item E. No item E eu tenho, houve fuga de presidiários. Que tragédia! Observe, eu estou aqui, né, uma frase exclamativa. Então, sentença aberta. Observe, pois, que das 5 frases que nós tivemos aqui, somente a frase que ele quer, que é a propositiva, é justamente o item C, de casa. Ok? Então, tenham cuidado com relação à questão das frases, percebam que realmente a questão está pedindo, justamente para que você não perca, né, uma questão simples como essa de proposição e sentença aberta. Ok? Vamos para a questão 4 da Fundatec, já esse ano, em 2021. Considere as seguintes sentenças. Então, eu tenho 3 sentenças aqui, senhoras e senhores. 3 sentenças, tá? E a primeira delas, Lucas é cientista. Segunda sentença, o número 2 é primo e o número 36 é um quadrado perfeito. 3. O número 49 é um quadrado perfeito. A partir das sentenças acima, pode-se afirmar que são proposições simples. Observe, proposição simples. Então, todas essas 3 frases aqui, nós temos como sendo propositivas. Todas elas são proposições, tá? Mas é interessante porque ele nos pergunta quais são proposições simples, tá? Então, quais são proposições simples? Analisemos então a frase 1. Lucas é cientista. Ora, eu estou afirmando que Lucas é cientista. Isso aqui, observe, uma frase formada apenas por um verbo, uma proposição.
Então, eu posso afirmar que isso aqui, ela é uma proposição simples, tá? Proposição simples. Professor, quando é que vão ser proposições compostas? Proposições compostas são aquelas proposições formadas por mais de duas proposições, por duas ou mais proposições. E geralmente elas têm mais de um verbo. Exemplo, observe essa frase 2, essa proposição 2. Ó, o número 2 é primo, certo? Observe que eu tenho até aqui o número 2 é primo. Isso é uma proposição simples. Mas eu continuo. Ó. E o número 36 é um quadrado perfeito. Então, observe que são duas proposições formando aqui uma proposição composta. Ok? Proposição composta. Então, aqui eu tenho uma proposição composta. Ok. Vamos à questão, vamos então à proposição 3. Ó, o número 49 é quadrado perfeito. Perceba que eu estou me reportando aqui a uma proposição simples, tá? Proposição simples. Aí vamos então à questão. A partir das sentenças, perceba, a partir das sentenças acima, pode-se afirmar que são proposições simples. Observe que eu elenquei duas proposições simples aqui, a frase 1 e a frase 3. Então, resposta certa é o item E de elementar. Então, resposta certa, item E, tá? Professor, onde é que eu posso encontrar essa atividade que o senhor está resolvendo aqui? Lá na aula 1, tá? Na descrição da aula 1 tem um PDF com essas 10 questões, ok? Vamos à sequência. Então, questão 5 da MS Concursos, desenvolvida em 2020. Ele diz o seguinte: marque a alternativa que apresenta uma sentença aberta. Observe que aqui ele quer uma sentença aberta, uma frase de sentido amplo, né? Uma frase exclamativa, interrogativa, tá? Uma frase imperativa. Então vamos a ela. Aquele homem é servidor da Câmara Municipal de Três Rios. Aquele homem. Observe que eu estou me reportando a qualquer homem. Não estou, né, especificando quem seja. Nesse caso, nós temos aqui uma frase, uma sentença aberta. Tá? Então, aqui no item A, sentença aberta. Ok, vamos observar então a frase B. Se a praça da autonomia está aberta, então José trabalha. Proposição, senhoras e senhores. Uma proposição. Eu posso valorar isso aqui como verdadeiro ou falso. Tá? Então, essa frase aqui, B, é uma proposição. Ok? Muito bem. Continuando na frase C, nós temos o Teatro Celso Peçanha e a Praça São Sebastião não são pontos turísticos dos Três Rios. Novamente, aqui nós temos uma proposição. Proposição. Ok? Posso justamente valorar essa expressão como verdadeira ou falsa. Item D. O Rio Paraíba do Sul está cheio, se somente se, durante o mês chover. Observe que eu posso, logo e evidente, valorar essa frase aqui como verdadeira ou falsa. Tá? Então, nesse caso aqui, ela é uma proposição. Proposição. Vamos à última frase? Ok. Ou Maria passeia no shopping Olga Sola, ou João vai até o museu rodoviário. Perceba, nós temos aqui uma proposição também, tá? Então, a única frase que satisfaz aqui a questão é a alternativa que apresenta uma sentença aberta, nós temos então sendo o item A. Ok? Muito bem. Continuando, dando sequência, nós temos agora a questão 6, também do ano passado da MS Concursos. Marque a alternativa que apresenta uma sentença aberta. Novamente, uma sentença aberta. Então, vamos lá. Se Maria for à Ponte de Ferro, em Santa Fé, então Matilde não vai à Lagoa de Furnas, em Chiador. Observe, esta frase aqui, ela é uma proposição, senhoras e senhores. Proposição. Ok? Por quê? Justamente porque eu posso valorá-la em verdadeiro ou falso. Ok?
Vamos à próxima frase. Frase B. Bambá de couve e lombo de Chico Mineiro são comidas típicas de Minas Gerais. Eu também posso valorar essa frase como verdadeira ou falsa. Então, proposição. Vamos à frase C. Ele quer te encontrar na antiga estação ferroviária em Penhalonga. Ele. Frase de sentido vago. Ele quem? Não estou definindo. Então, aqui nós temos uma sentença aberta. Tudo bem? Continuando então, senhoras e senhores, nós temos aqui no item D, Joana fará panelada de campanha se e somente se não tiver leitão a pururuca na feira. Uma condição que ela fará a feijoada será a não existência, né, de leitão a pururuca na feira. Então, nesse caso aqui, nós temos uma frase propositiva. Ok? Proposição. Muito bem, senhoras e senhores, vamos à última frase da questão 6 da MS Concursos em 2020. Se Fábio compareceu a todas as aulas e estudou, então ele foi aprovado. Observe que nós temos aqui também uma frase propositiva. Frase propositiva. Nesse caso, então, a questão deseja justamente uma sentença aberta. Observe, sentença aberta. Então, se ele quer uma sentença aberta, o item certo a marcar será o item C. Muito bem. Então, vamos aqui à questão 7, já desse ano, desenvolvida pelo CIESP. E a questão diz o seguinte. Em questões de raciocínio lógico, utilizam-se sentenças que são expressões de pensamento completo, compostas por um sujeito e por um predicado. Novamente, ele deu uma definição. Ó. Em questões de raciocínio lógico, utilizam-se sentenças que são expressões de um pensamento completo, compostas por um sujeito e um predicado. Por exemplo, Joaquim trabalhou ontem no mercado. É uma sentença. Entre os vários tipos de sentenças, existe a imperativa, quando há uma mensagem de ordem. Considerando essa informação, assinale aquela que apresenta uma sentença do tipo imperativa. Então, observe que a questão está se reportando justamente a uma sentença aberta do tipo imperativa. Então, analisemos todas elas. O dia está lindo. O computador não liga. Irá chover no próximo domingo? Resolva sua prova com atenção. A prova de lógica está fácil. Perceba que das 5 frases aqui, a única frase que emite uma ideia, que dá ideia, né, de ordem, é justamente o item D. Observe, resolva sua prova com atenção. Eu estou dando uma ordem, ok? Muito bem. Questão 8 da Amalk em 2018. A questão diz o seguinte. A questão a seguir refere-se ao raciocínio lógico matemático, considerando as seguintes proposições. Eu tenho 6 proposições aqui. Vamos a ela. 7 mais 9 é igual a 18. A carne suína é um alimento rico em proteínas. Ele foi um gênio da literatura. Carlinhos é muito estudioso. Por que Marcos não vai? Cristóvão Colombo foi prefeito municipal de Ceará. Observe que eu tenho dessas 6 proposições, vamos analisar qual delas realmente são proposições. Tá? Vamos analisar quais são proposições. Perceba, 7 mais 9 é igual a 18, frase 1. Pessoal, isso aqui é uma proposição. Eu posso valorar isso aqui como sendo verdadeiro ou falso. Frase 2. A carne suína é um alimento rico em proteínas. Também eu posso valorar como sendo verdadeiro ou falso. Perceba, frase 3. Ele foi um gênio da literatura. Ele quem? Né? Isso aqui eu não posso identificar quem foi essa pessoa. Então, aqui nós temos uma sentença aberta. Frase 4. Carlinhos é muito estudioso. Novamente, uma proposição. Posso julgá-la como sendo verdadeira ou falsa? Por que Marcos não vai? Observe um ponto de interrogação aqui, pessoal. Ponto de interrogação, sentença aberta. Tá bom? Já coloca na cabeça essas 3 frases, né, exclamativas, ponto de interrogação, frases imperativas, já sabe, é sentença aberta. Cristóvão Colombo foi prefeito municipal de Ceará. Apesar de Cristóvão Colombo não ter sido prefeito municipal de Ceará, eu posso
valorar como sendo verdadeiro ou falso. Então, isso aqui é uma proposição. Vamos então ao que pede a questão. É correto afirmar que na redação dada são proposições apenas os itens de números 1, 2, 4 e 6. 1, 2, 4 e 6 está presente no item C de casa. Ok, senhoras e senhores? Muito bem. Vamos então às duas últimas questões do PDF que eu disponibilizei lá na atividade da aula 1. Questão 9, lá da Fundatec, no ano de 2019. Analise as seguintes proposições. 10 é um número natural. Perceba, 10 é um número natural, par. Vamos analisar todas, aí a gente volta julgando se são proposições. Curitiba é a capital do estado do Paraná, no Brasil. Pedro é estudante de Direito e Daniele gosta de surfar. Tá? Então, aí ele pergunta, vamos aqui analisar ao que pede a questão, quais são proposições simples e verdadeiras. Ok, então ele quer proposições simples, tá? Proposições simples e verdadeiras, ou seja, que eu posso valorar como verdadeiro. Então, vamos aqui à frase 1. 10 é um número natural par. Essa proposição ela é simples e é verdadeira, pessoal, porque 10 ele é realmente um número natural par. Então, aqui eu tenho sendo uma proposição simples, né? Muito bem. Curitiba é a capital do estado do Paraná, no Brasil. Curitiba é a capital do estado do Paraná, no Brasil. Novamente, eu tenho uma proposição simples, tá? E no caso aqui, nós temos ela como sendo verdadeira, né? Curitiba sendo a capital do Paraná. Então, proposição simples. Vamos à frase 3. Pedro é estudante de Direito e Daniele gosta de surfar. Proposição? Sim, uma proposição, mas nesse caso eu não consigo aqui dizer se ela é verdadeira. Eu não conheço essas pessoas. E também existe um outro determinante. Essa proposição ela é uma proposição composta. Perceba, Pedro é estudante de Direito. Uma proposição e a outra proposição, Daniele gosta de surfar. Então, observe que as únicas que satisfazem são justamente o item 1 e o item 2. Item D, tá ok? Resposta correta. Vamos então à 10ª e última questão, que ela é da MS Concursos em 2020. Então, das sentenças, qual delas é uma sentença aberta? Então, nós temos aqui 5 frases que nós vamos julgar qual é sentença aberta. Lembrando, recapitulando, para ser sentença aberta, ela tem que ser frase interrogativa, exclamativa, imperativa, frase de sentido amplo. Vamos a ela. Mariana é mineira. Observe que essa frase eu posso julgá-la como sendo verdadeira ou falsa. Então, aqui eu tenho uma proposição. Frase B. Aquele é prestador de serviço da prefeitura. Observe que eu não posso valorar como sendo verdadeira ou falsa por conta de aquele. Então, aqui nós temos uma sentença aberta. Vamos à próxima. Se João paga as contas, então Susana compra um carro. Observe que eu tenho aqui uma proposição, tá? Então, aqui nós temos uma proposição. Ok? Vamos à próxima. José trabalha na Prefeitura Municipal de Chiador. Perceba que eu posso julgar essa expressão como sendo verdadeira ou falsa. Então, aqui eu tenho também uma proposição. Vamos então ao item E. Amanda foi aprovada no concurso público. Eu também posso valorar como sendo verdadeira ou falsa. Ok, senhoras e senhores? Muito bem. Então, observe que a única que não satisfaz, né, que é uma sentença aberta, é justamente o item B. Ok? Eu espero que vocês tenham feito a atividade, que vocês tenham corrigido, que vocês tenham acertado. Isso demonstra que vocês conseguiram aí ampliar, né, os conhecimentos de vocês e justamente trazer para si essa bagagem do introdutório do raciocínio lógico. Vamos agora ao próximo vídeo, ok? E a mesma dinâmica. Assiste o vídeo, baixa a atividade que a gente disponibiliza no final e resolve, e logo em sequência a gente chega com a correção, ok? Valeu, até o próximo vídeo.